Então, vamos aqui. Então, vamos dar uma lembrada em algumas coisas que nós vimos. A gente tem como fazer um laço, e esse laço, ele tem várias formas de ser escrita. Primeira que eu sugeri para vocês, que resolve todos os problemas, se você está na dúvida de como começa e como para, você faz um loop infinito e controla isso daí com algum critério de parada. É assim que é feito o sapo no poço, é assim que é feito o ônibus, é assim que é feito um monte de atividades. Ei, Daniel, apaga para mim aquele patch SI, por favor, que está no meio da tela. Não, vai ter que ser na mão mesmo o patch SI. Muitas das atividades de laço, elas foram pensadas para funcionarem com listas, mas eu queria dar mais algum tempo ainda para vocês trabalharem essa semana laço para a gente entrar em lista semana que vem. Vamos ver aqui alguns exemplos de coisas que dá para a gente fazer com laço. Vamos pensar que a gente tem um número. Tem uma atividade lá de dividir números. Está vendo esse número aqui, bem grandão? Como é que eu consigo ir arrancando os pedacinhos dele, um elemento por vez? Como é que eu pego só o 3 da pontinha? Toda vez que eu pegar o módulo, eu arranco um pedacinho, né? O módulo seria pegar o 3. Então, a minha unidade poderia ser o número módulo 10. Como é que eu vejo o que sobrou agora? A sobra, né, seria número dividido por 10. Então, quando eu faço um módulo, eu pego esse pedacinho, quando eu divido, eu pego esse pedação. Estamos juntos, sim ou não? Ele corta a 1,3. Porque como esse cara aqui é um inteiro, lembra, o que a divisão faz depende do que o número é. Se esse número ele é um inteiro, a divisão ela é divisão inteira. Se esse número é inteiro, a divisão é divisão inteira. Se esse número for um float, quando eu divido esse cara por 10, eu vou estar gerando float. Divisão inteira gera o número inteiro. Divisão de ponto flutuante gera ponto flutuante. Então você tem que ter isso na cabeça. Se eu estiver trabalhando com números inteiros, eu consigo fazer módulo, porque módulo é uma coisa que só funciona com números inteiros. Não tem como dizer, qual é o resto da divisão de 15,4 por... Não, números inteiros. Você tem que primeiro arredondar para números inteiros para poder usar módulo. Então, isso daqui vai ser um número inteiro, porque o meu número é inteiro. Isso daqui vai ser um número inteiro, porque o meu número é inteiro. Ok, só que eu quero continuar cortando o número. Ou seja, se eu fizer esse laço continuar, ele vai sempre calcular o mesmo valor de unidade e o mesmo valor de sobra, porque o número nunca muda, concorda? O número nunca muda, só que eu quero que o número diminua. Então, o que é que eu teria que fazer? O número diminuir significa que o número vai receber o resultado da sobra. Número vai receber o resultado da sobra. Ou então eu poderia colocar ele direto aqui, né? Número é o resultado do valor que sobrou. Número, né? Então vamos ver isso daí. fmt.println unidade. println. Do jeito que está aqui, o meu código vai parar em algum momento? Não vai parar porque ele não tem ponto de parada. Ele vai ficar para sempre, para sempre, para sempre. Quando é que eu deveria parar? Esse número vai diminuindo, né? Vai ficar 1235, 123, 12 dividido por 10. 1 dividido por 10, 0. Então, em algum momento, esse negócio aqui vai chegar a 0. E aí, quando chegar a 0, a gente para. Aí você pode testar. Será que eu devo parar aqui no começo? Se número for igual a 0, break. Será que eu devo parar aqui no final? Se número for igual a 0, break.
Às vezes não faz diferença. Às vezes faz. Vamos testar. O que será que deu aqui? 3, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1. 3, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1. Deu certo? Deu. Quando é que não dá certo o nosso código? Dá para enxergar de cara quando é que não dá certo? Porque se o meu número de partida for 0, aí ele nunca vai imprimir nada. Verdade? Então vamos começar a dar uma melhorada aqui no nosso código. Se esse if está bem aqui, eu posso jogar ele para dentro do for, enquanto o número for diferente de 0. Já tiro o if de dentro, né? Ué, o tempo todo eu não estou testando algo e fazendo algo? Tá vendo o que ele está fazendo no final? O que é que ele faz? Número recebe número dividido por 10. Isso daqui poderia ser jogado também para dentro do for. Olha que legal. Número recebe número dividido por 10. Eu não inicio com nada. Enquanto o número for diferente de 0, pego a unidade, imprimo e depois eu divido o número por 10. Lembra, isso daqui é o início, isso daqui é o critério de entrada, isso daqui é a finalização. Não iniciei com nada, critério de entrada e aqui é a finalização. O que falta aqui? Se por acaso o meu número for 0, meu critério especial, né? Eu imprimo 0. fmt.println 0. Se não, aí eu vou para decomposição. Se o meu número é 0, ok, já tratei o caso especial. Se não, eu vou para decomposição. Isso aqui tem muito cara de função, né? Pegue o número e decomponha esse número. Lembra do que eu falei? Então vamos pegar isso daqui, ó. Vou chamar ele de... um nome para esse negócio? Decompor número. Não, tudo bem. Decompor... ah, valeu. Decompor número. E aí a gente cria ela. Uma função decompor número. Recebe um número que é um inteiro. Ué, já terminou, ó. Só precisei arrancar ela para cá. Como o número foi igual, só que tem uma forma da gente deixar esse código um pouquinho melhor, não tem? Lembra, você não precisa do else quando você está dentro de uma função. Você pode só dar um return. Tá, vamos lá. O que o teu código vai fazer? Ele vai pensar, ok, eu tenho um número para decompor. Se esse número for igual a 0, eu imprimo 0 e volto. Acabou a função, ele volta para cá. Fez o que ele devia ter feito e voltou. Aquele return é volte. Você não precisa sustentar o resto da função. Ele faz o que ele devia fazer e ele pula para fora. Aí o teu código fica mais limpo, tá certo? Isso daqui é o que a gente chama de uma função impura. Impura, parece aquela coisa do leproso do Antigo Testamento. Por que essa função é impura? Porque ela está se comunicando com o mundo. Foco, isso é importante. Essa função é impura porque ela está se comunicando com o mundo sem ser por parâmetros e retornos. Ela está fazendo aqui print ou scan. Então, como a tua função ela se comporta se comunicando com o mundo sem ser apenas através de parâmetros ou retornos, a gente chama ela de impura. Significa que ela tem um comportamento com efeitos colaterais. Por exemplo, ela pega um valor aleatório, ela lê do teclado, ela lê de um arquivo. Uma função pura sempre faz exatamente a mesma coisa, dados os parâmetros que forem dados de entrada. E ela não interfere com outros pedaços de código, com outras coisas do teu sistema. Então essa é uma função impura porque eu estou escrevendo direto no terminal. Tá vendo? Estou escrevendo direto no terminal. Mas por enquanto é o que a gente sabe fazer. Tá bom? Ela é uma função boa. Ela decompõe o nosso número. E agora, se eu tiver um número para decompor, decompõe
decompor e imprimir número. Ela decompõe e imprime. F2. Aí você renomeia, por exemplo, eu não quero mais usar número, eu quero usar valor. Aí ele troca em todos os lugares. Você dá o F2 para dar um replace em todos os locais. E aí dentro desse scope ele dá um replace em todos os locais. Tudo bem? Então vamos lá, o que é que a gente teve de técnicazinha? Esse return simplificou um bocado a nossa vida porque eu não tive que manter todas as coisas dentro do else. Eu também nem precisaria calcular isso daqui porque eu não uso de novo, então bastaria pegar o valor e decompor aqui dentro. Mas preste atenção, ó. Nem tudo que pode ser feito deve ser feito. A nossa função ficou muito pior assim, sim ou não? Em termos de legibilidade, ela ficou muito pior. Aquela função antiga com while, ela estava bem melhor. Então, assim, talvez nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Do jeito que está aqui, eu acho que ela fica melhor de ser compreendida. Enquanto o número não chegar em 0, calculo a unidade, imprimo e diminuo o número. Ótimo. Bem melhor de você, bem mais palatável a função assim. Ok? Vão ter muitos exercícios que vão precisar desse controle que não é o for padrão. Como, por exemplo, o sapinho. Sapinho é uma daquelas que você tem que ficar controlando. O sapo entrou no poço, sapo pula, sapo escorrega. Quem fez o sapinho já? É uma praga o sapinho, não é não? Então, o que é o jogo do sapinho? É você saber quando vai colocar o teste. Então, o sapo entra no poço, a primeira coisa que ele faz é pula, aí você ajusta a posição que ele está. Aí depois que ele pula, você verifica se ele sai ou não do poço. Então, o teu if break está depois do pulo. Se ele não saiu do poço, é que ele escorrega. Então, o teu escorregar está no final do laço. As coisas elas seguem a ordem. Primeira coisa, pula. Verifica se saiu do poço. Se saiu, imprime que saiu. Se não saiu, faz ele escorregar. Se ele não morreu, porque ele pode morrer também. Aí você vê, ele escorregou. Se ele caiu dentro d'água, ele morreu. Aí você tem outro if ali para verificar se ele morreu. Então, a ideia é essa. Mete um for loop aqui, um loop infinito. Não sabe para onde teu código vai seguindo o fluxo. Mete um loop infinito e sai seguindo a lógica da questão. Aí você vai, sapo pula. Depois que o sapo pula, aí você faz. Se saiu do poço, então break. Se não saiu do poço, sapo escorrega. Aí ele escorregou. Ele pode ter morrido. Se ele morreu, break. Aí manda as mensagens de texto. Isso daqui é impossível de fazer com um for só, porque você tem várias formas de acabar o jogo, de acabar o sapinho, tá? Então, é isso que você falou de anotar primeiro no caderno. Exato. Então, você só consegue criar essa estrutura se você tiver tentado feito mentalmente o que acontece. Então, você tem que pensar, ok, o sapo pula. Então, a posição dele vai do 0 para o 30. Será que ele sai ou não sai? Eu tenho que testar se ele sai. Se ele não saiu, aí o 30 vai diminuir. Você tem que fazer mentalmente o passo a passo antes de conseguir escrever a lógica. Você só consegue programar aquilo que você entendeu. Beleza? Vamos, por exemplo, para outra questão. Tem uma questão que é a do ônibus. Quem fez a do ônibus lotado já? Pronto. 1, 2. Foi boa, mais ou menos, média. A do palito? Que palito? É o que você está fazendo. Ah, do palíndromo, tudo bem. Porque a do palíndromo você tem que ficar... Como é a do palíndromo? Você tem que inverter um número, aí você faz... Ah, tá. Porque a do palíndromo você faz a divisão e vai montando ele ao contrário, né? A do palíndromo é uma desgraça também. A do palíndromo é a desgraça, porque você vai dividindo dentro do for, e toda vez que você tira o cara, você joga ele no valor, aí depois você tem que pegar, multiplicar ele com 10 e somar com o que sobrou, para ir montando ele ao contrário. Você vai destruindo e montando ao contrário. Legal essa questão, divertida.
Mas é sempre assim, cria o laço, começa a colocar as coisas que acontecem e depois faz os critérios de saída, entendeu? Mas você tem que pensar na lógica antes de começar a escrever o código. O laço dentro de laço eu vou deixar para vetor, porque raramente a gente usa, entendeu? Essa daí dos primos, ela precisa da lógica. Por exemplo, como é que eu fatoro um número? Para quem já chegou nos fatores, como é que é a lógica de fatorar um número? Você quer fatorar o número 150? Não, 120. 120. Você quer fatorar o número 120. O que é a lógica de fatorar? Você começa com um número, por exemplo, eu começo com o número 2, né? Vou começar com o 2. Aí você pensa o quê? Esse cara é divisível por 2? É. Então, enquanto esse cara for divisível por 2, o que é que você faz? Divide e incrementa a contagem de vezes, a quantidade. Então, enquanto esse cara for divisível por isso, você divide e incrementa, divide e incrementa, divide e incrementa, divide e incrementa. Quando esse cara não for mais divisível por esse daqui, aí você tem que ver, por exemplo, você está lá, será que esse daqui é divisível por 7? Não, você não teve nenhuma contagem de divisibilidade. Como ele não foi divisível por 7, você segue reto. Aí você vai ter lá, é divisível por 2? Sim, ele foi divisível por 2 5 vezes. Aí eu imprimo, foi dividido por 2 5 vezes. Só que o número não acabou ainda, sei lá, sobrou aqui um 15. Aí você testa, é divisível por 3? Aí incrementa. Então o teu loop seria mais ou menos assim, ó. Vamos começar aqui com o loop infinito, para a gente generalizar. Como é que eu sei que acabou? Se o número for igual a 0. O número for igual a 0, acabou, break. Se o número não for 0, eu tenho um fator que eu estou tentando dividir, que começa com 2, e uma quantidade que eu estou tentando contar. Será que o número é divisível? Como é que eu sei? Se o número for divisível por fator. Se o número for divisível por fator, o que é que eu faço? Não é um módulo, não? Perdão. Se o número módulo fator for igual a 0. Obrigado. Se esse cara é divisível, então eu divido e aumento a contagem. Divido e aumento a contagem. Então a quantidade aumenta de 1 e o meu número tem que diminuir, porque eu acabei de dividir. Então o número recebe número dividido por fator. Tá vendo aqui o meu loop? Esse daqui é o mais fácil, né? Eu já posso tirar ele daqui. Enquanto o número for diferente de 0. Vamos para esse daqui que é o mais legal. Se eu posso dividir, eu divido e aumento a contagem. E se eu não posso dividir? Aumentar o fator. Tem que aumentar o fator? E o que acontece com a contagem que eu tinha? 0. Só que aí eu vou perder essa informação se eu não fizer nada com ela, né? Então, se eu conseguir dividir pelo número que eu estava tentando dividir, agora é hora de imprimir. Por exemplo, estou tentando dividir por 2. Dividir uma vez, dividir 2 vezes, dividir 3 vezes. Quando eu vou tentar dividir a 4ª vez, eu não consigo. Então, agora é hora de fazer o quê? Se eu conseguir dividir, então agora eu imprimo. Dividir por esse número tantas vezes. Se não, aí eu não preciso imprimir nada, eu só faço o que? Aumento o fator e zero a quantidade. Olha como o nosso macetezinho é legal. Se eu posso dividir, eu divido e conto. Se eu não posso dividir e eu tinha contagem, eu imprimo. Se eu não tinha se eu tinha contagem, fazer assim. Se eu tinha contagem, eu imprimo. Não, é o contrário, né? Eu estava fazendo certo mesmo. Se eu tinha contagem, eu imprimo. Se eu não tinha contagem, eu vou para o próximo. Só que isso daqui dá para simplificar mais ainda, né? Você consegue pendurar os dois aqui. Else, if. Não, consegue não. Tem que ser assim mesmo. Você pode tirar do else.
se número é divisível por fator, faz isso. Ok, posso tirar aqui. Pronto. Então a nossa lógica fica assim com um único for. Faça enquanto o número existe. Divide se puder dividir. Se não puder dividir, vê se aumentou a quantidade. Se tiver quantidade, imprime. Se não tiver quantidade, vai para o próximo. Isso vai acontecer e vocês não precisam se preocupar com se eles são primos ou não. Porque, por exemplo, quando você chegar no 4, se você já passou pelo 2, ele nunca vai conseguir dividir por 4. Então, só vai para o próximo número, vai para o próximo número, vai para o próximo número. Eu não entendi. Você não precisa andar só nos primos. Era isso que eu estava imaginando. Não precisa, porque, por exemplo, se você faz todas as divisões que pode fazer por 2, aí depois você vai para o 3. Quando você chegar no 4, você vai conseguir dividir por 4? Não vai, porque você já dividiu por 2. Então, ele simplesmente vai pulando todos os que não são primos, porque todos os que não são primos são fatores de números que já passaram. Então, não tem perigo dele chegar e dizer, consegui dividir por 6. Não, porque ele já dividiu por 2 e já dividiu por 3. Então, você vai só para o próximo número. Essa questão é uma questão difícil, não se iluda, entendeu? Qual é a ideia dela? Você pega o macete e aí, quando você conseguir fazer, vai ficar o quê? O quê de Inception na tua cabeça? Algumas vezes vão acontecer questões que você vai sair processando a informação aos pouquinhos, entendeu? Processando ela aos pouquinhos e contabilizando parcialmente, que é o que a gente está fazendo. Processa, contabiliza, processa, contabiliza, processa, contabiliza, e esse é um padrão que vai acabar se repetindo em outros casos. Tudo bem, meu povo? Tu tá fazendo a frequência, Daniel? Eu já estou fazendo. Tá, beleza. Eu vou fazer a frequência lá na outra turma, que eu estou sem monitor na outra turma. Ok? Semana que vem a gente vai para a parte de vetores, tá? Então, se você não começou laço, faça laço. Se você já começou, tenta fazer o que puder, mas tem umas que são bem assustadoras mesmo, tá? Mas não se intimide não. Se intimide não, que a gente aprende juntos.